Saiu uma notícia que está dando o que falar. Polícia de Portugal vai construir 2 centros de retenção para expulsar imigrantes. O ministro da Presidência de Portugal, António Leitão Amaro, anunciou um investimento de 30 milhões para a construção de 2 centros de retenção de imigrantes ilegais, que terão capacidade para 300 pessoas. As instalações serão geridas pela PSP. O objetivo é garantir a expulsão de estrangeiros em situação ilegal, já que Portugal enfrenta dificuldades para realizar essas expulsões, especialmente após a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF. Atualmente, Portugal é o segundo país da União Europeia que menos expulsa imigrantes ilegais, com apenas 120 ordens de expulsão no terceiro trimestre de 2024. A construção dos centros visa evitar sanções da União Europeia por não cumprimento do Pacto Europeu de Migrações e Asilo. O centro de Odivelas já tem local definido, enquanto o segundo será no norte de Portugal. O governo também intensificou vigilância e controles em áreas com grande concentração de imigrantes. E ao analisar alguns sites, eu vi que tem noticiários que já tomaram uma postura muito mais firme do que apenas relatar. Os jornalistas acabaram expondo as suas opiniões, como por exemplo no site abril.pt. E tem uma parte da matéria que ele fala o seguinte: em primeiro lugar, há o aspecto da criação dos tais centros de detenção que trazem à memória autênticas prisões a céu aberto em países cujos governos são abertamente reacionários e desumanizam imigrantes, colocando-os em condições indignas. E também no site fala que Portugal segue assim a linha da Itália, país governado pela extrema-direita encabeçada por Giorgia Meloni, que já recorreu ao estado de emergência para suprimir direitos de imigrantes em situação irregular e, como tal, já acusado por organizações não governamentais de violação de direitos humanos. E eu também li em outros sites a opinião de outras pessoas. E basicamente teve muita gente que foi contra essa construção desses presídios porque o custo é muito alto, é um custo muito elevado. Por exemplo, 30 milhões de euros para construir 2 centros. É muito dinheiro, sendo que seria mais barato deportar o imigrante para o seu país de origem ou para o país onde ele tem, permissão para viver. Agora, a minha opinião é a seguinte: a gente tem que partir do princípio. O que significa imigrante ilegal em Portugal? Eu vou ler para vocês. De acordo com a legislação em vigor em Portugal, é imigrante ilegal todo cidadão estrangeiro que tenha entrado indocumentado ou com documentos falsos e assim permaneça em território nacional, tenha permanecido no país após o término da validade do respectivo visto de entrada ou título de residência, atenção a esse ponto, ou após ter sido expulso do território nacional por autoridade competente. Agora para analisar, se um imigrante ilegal é aquela pessoa que está permanecendo no país, mesmo com visto ou título de residência caducado, vencido, ou seja, praticamente mais da metade dos imigrantes que estão aqui em Portugal se enquadram nesse perfil. Basicamente todo mundo está à mercê de ser preso nesse centro de detenção de imigrantes, porque a maioria se enquadra nesse ponto. Eu acho que tem um lado bom disso, porque quando você mostra que o país está levando a sério os documentos, está levando a sério, está filtrando os imigrantes, isso acaba aumentando a segurança, é inevitável. Então você sabe que aquela comunidade imigrante é uma comunidade que muitas vezes está ali realmente para recomeçar a vida e não criar talvez um caos naquele país. Mas é um fato que a gente está vendo que o mundo está cada vez mais caminhando para aquela intolerância ao que vem de fora ou ao que é diferente. Ou melhor, dizendo, eu acho que sempre foi intolerante, só que hoje as pessoas estão perdendo medo de mostrar de que lado elas estão, o que elas pensam, né? Então eu vejo que quando o país está enfrentando algumas dificuldades, as pessoas procuram o culpado, e o culpado normalmente é o imigrante. Não estou falando que o imigrante não tenha culpa. Sim, muitos têm culpa de muitas coisas, mas a gente não pode resumir todos os problemas do país, todos os problemas econômicos de um país em cima dos imigrantes, sendo que até mesmo aqui em Portugal teve um número recorde de contribuição dos imigrantes em 2024. Por exemplo, é o que diz a seguinte matéria: contribuições de imigrantes para a segurança social com valor recorde em 2024, 3,6 bilhões de euros para a economia portuguesa. Dentro da população estrangeira, são os brasileiros que representam o maior grupo,
porque a gente está em maior número aqui em Portugal. Então, claro que, consequentemente, a gente vai contribuir mais, né? E essa matéria, eu acredito que ela ressalta a importância dos imigrantes em uma economia. Mostra que os imigrantes são pessoas que colaboram, né? Mas a questão central desse vídeo não é a contribuição do imigrante em si, mas a criação desses 2 centros para reter os imigrantes ilegais. Qual a opinião de vocês? E vale lembrar que muitos imigrantes que estão aqui em Portugal estão em situação ilegal, não porque querem, mas sim pelo fato da extinção do CEF e o início das atividades da AIMA. Ou seja, tiraram o CEF, onde já tinha muitos processos pendentes, e colocaram uma nova entidade para poder gerir os imigrantes, a situação legal dos imigrantes aqui em Portugal. E basicamente, além dessa mudança de time e de treinar o pessoal, tem aqueles processos que uma entidade já treinada não conseguiu dar conta. Se bem que teve um decreto recentemente dizendo que os vistos, as residências estão válidas até determinado mês, né? Até metade de 2025. Claro, se eles não conseguirem atender todos esses processos, com certeza eles vão aumentar. E mesmo que talvez a ilegalidade tenha acontecido não pela pessoa querer, ninguém quer ficar ilegal, né? As pessoas acabam ficando ilegal porque alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Será que foi culpa minha ou culpa de um terceiro, do Estado? Foi culpa de quem? Será que esses imigrantes também estão passivos a serem presos e, consequentemente, deportados? Fica aí o questionamento. A minha opinião eu já dei, espero ler a sua opinião aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!